Viajar sozinha é um ato de coragem e de reencontro. É cruzar fronteiras que não estão só nos mapas, mas também nas expectativas do que uma mulher deve ser, onde ela deve estar e com quem deve andar. É aprender a ouvir o silêncio das estradas, o medo que habita o corpo e ainda assim seguir. Hoje eu converso com Camila Duarte, que é viajante solo e criadora de conteúdo, uma mulher que faz do mundo o seu território de liberdade. A gente vai se falar sobre o que é se mover sozinha, o que é se mover sendo mulher, sobre o poder de estar só, o direito de ocupar o espaço público e quando o caminho pode ser também um espelho da gente mesma. Camis, muito obrigada por topar gravar esse episódio pela segunda vez. Acho que é muito importante que a gente conte para as pessoas o seu esforço de estar aqui diretamente. Está em Portugal? Tô em Portugal, sim. Diretamente de Portugal, porque a gente já gravou esse episódio uma vez, mas assim, gente, eu não sei o que aconteceu, o áudio ficou horroroso. E daí eu falei, Hum, Camis, por favor, me desculpa, mas grava de novo comigo. E ela topou. Então, assim, Camis, realmente um duplo obrigada por estar aqui hoje. Nada, o prazer é meu. Camis, me conta então, como que você. Hoje em dia você está em Portugal, né? Mas você Sim. trabalha como influencer de viagem. Como é que funciona isso? Não é meu trabalho oficial ainda, né, espero um dia chegar lá, né. Ah, Pronto, eu vim para Portugal há 6 anos, né, e daí eu trabalhava normal, já trabalhei com um monte de coisa, né, mas, eu consegui trabalhar numa empresa que eu trabalhava remoto, e daí me deu uma liberdade financeira um pouco maior, e daí eu consegui tirar esse plano de viajar de forma sabática, né, eu não viajei trabalhando, eu não sou nômade digital, eu realmente hum. larguei meu trabalho para viver 100% essa experiência da viagem. Mas você mudou para Portugal nesse contexto ou mudar para Portugal era um plano de vida? Como é que foi isso? Na verdade, o meu plano de vida sempre foi sair do Brasil, não foi necessariamente vir morar em Portugal, né, mas como a minha família é de Portugal, para facilidade, né, de documento, de adaptação, eu acabei vindo para cá, mas não é Uhum. meus planos continuar aqui por mais tempo. É só minha base atualmente, é. E é muito importante também, né? Porque ter uma base é também uma segurança, uma estabilidade. Eu imagino que a vida de quem faz, de quem viaja o mundo, deve ser muito maravilhosa, é lógico, né? Porque, enfim, viajar é uma delícia, mas também, Uhum. assim, é necessário ter um ponto de apoio, né? Porque, enfim, a gente tem laços, a gente precisa também ver as pessoas que a gente ama, e acho que Portugal ocupa esse espaço para você, né? Sim, porque minha mãe tá aqui também, né, então, além de ser uma base geográfica, também é uma base de família, né, é o único lugar que eu tenho para voltar por enquanto, Uhum. mas tem outros planos aí. Tá, mas me conta então, você tomou a decisão de largar seu emprego para viajar. Como é que foi esse processo de tomada de decisão? Você sempre soube que você faria isso? Ou foi um negócio de, cara, eu não aguento mais viver essa vida de CLT, vou encontrar o mundo? Sempre foi meu plano, desde novinha eu sempre quis, tirar um tempo, assim, só para viajar mesmo, Aham. mas assim, né, questão financeira, né, gente, viajar não é barato também, apesar de eu ter feito, uma viagem bem econômica e é uma coisa que eu falo sempre nas minhas redes sociais, né, que é possível fazer mesmo com pouco, sabe, é questão mesmo de planejamento. Mas, assim, é uma coisa que eu sempre quis mesmo, eu não queria, essa coisa de: "Ai, vou imigrar para outro país de novo, ou vou viajar enquanto eu trabalho". Eu poderia ter feito, porque meu trabalho era remoto, né, era de casa, então eu poderia viajar enquanto eu trabalhava, mas eu queria realmente escutar minha intuição, né, era algo que eu sempre quis e eu não queria deixar isso de lado para mudar os planos por medo. Então eu arrisquei mesmo, eu juntei dinheiro durante bastante tempo e arrisquei tudo e larguei o emprego e fui. Também realmente já não aguentava mais, eu já não aguentava mais essa vida de CLT mesmo, mas assim, eu arrisquei e tô arriscando ainda, porque, enfim, eu voltei também há pouco tempo, e é isso, tô tentando essa vida de influencer. Não, maravilhoso. Eu acho que seguir os sonhos é a parte fundamental, né? Da gente encontrar Sim. nosso lugar ao sol. Ainda que, Uhum. eventualmente, cara, você, daqui a 10 anos, você canse dessa vida e fale, não, quero voltar a ter um ponto fixo, morar em algum lugar, não quero mais viajar. As experiências que você está formando hoje vão ser essenciais para a pessoa que você vai ser amanhã, né? Então, tudo é Com certeza, experiência. com E certeza. faz quanto tempo, então, que você está viajando já? Eu viajei 7 meses, direto, e daí eu voltei tem 3 meses para Portugal. Perfeito. E os planos são voltar a viajar? Como que é?
Então, por enquanto não, porque minha avó tá doentinha, né? Então vou ficar paradinha aqui durante um tempo. Mas os planos são, no momento, mudar de Portugal, né? Eu não quero mesmo mais viver aqui. Então, é mudar para outro país e continuar viajando sempre, né? Porque uma das melhores vantagens de morar na Europa é a facilidade de viajar, né? Aqui dentro mesmo, porque é muito barato. Então, é fácil viajar aqui. Cara, eu ia pegar exatamente esse gancho que você falou de viajar dentro da Europa, porque você anteriormente falou sobre viajar e sobre estilos de Uhum. viagem, sobre valores. Me conta um pouco melhor, assim, porque me parece um sonho muito distante para a maioria das pessoas sair do Brasil, né? Ainda que para pessoas que Sim. às vezes têm um pouquinho melhor de condições financeiras, mas a gente tem crenças muito restritas em relação a aproveitar a vida, viajar, enfim, né? Como que você se programou financeiramente para tirar esse período sabático para, enfim, investir na sua carreira de viagens, enfim, né? Produtora de conteúdo. Como que foi esse planejamento? Então, o planejamento, desde o início, era eu fazer toda essa viagem fazendo voluntariado, né? No início, eu fiquei 3 meses na Coreia fazendo voluntariado, e daí eu não paguei hospedagem nem alimentação. Então, isso ajuda muito, porque o dinheiro que você leva é só para os seus gastos pessoais e passagem, né? Então, assim, o meu planejamento era fazer toda a viagem com isso. Só que, não sei, eu acho que viajar é você também ir começando a se entender. Eu comecei a ficar um pouco cansada cansada disso, porque o propósito mesmo era tirar um tempo sabático. E o voluntariado você está trabalhando em troca de hospedagem. Então eu comecei a sentir, eu aproveitei muito, mas eu comecei a sentir que estava saindo do meu propósito, né? Então eu realmente eu peguei o dinheiro que eu tinha, fiz as contas e falei, eu vou ficando em hostel, que também é baratinho, mas eu sei que isso vai implicar em ter menos tempo de viagem. Então, em vez de eu ficar um ano inteiro, eu vou ter que ficar menos tempo, mas para fazer aquilo que eu realmente queria fazer. E Uhum. durante o tempo que eu estava trabalhando, eu comecei a cortar vários gastos, né? Tipo, eu assinava todos os streaming que existia, e aí eu comecei a falar, não, não vai dar. Então eu comecei realmente a fazer pequenos sacrifícios, né, gente? Tipo, em vez de ir comer sushi toda semana, eu ia uma vez por mês. Escolhia uma coisa que eu queria comer, ou é pizza, ou é sushi, ou é hambúrguer. E ia uma vez por mês. Pegava aquele dinheiro que eu gastava mais e botava de lado. Então, assim, não comecei a assinar todos os streams, comecei a economizar. Em vez de andar de Uber toda hora, eu comecei a andar mais de transporte público. Então, assim, vai sobrando sempre um pouquinho. Além daquele que eu já separava, que eu sabia que saía do meu salário, eu tinha que separar, era o mínimo que eu tinha que separar aquilo, ia juntando sempre um pouquinho mais. Então a gente vai fazendo pequenos sacrifícios para alcançar os nossos propósitos, né? Isso não é só com viagem, né, gente? É com tudo na vida. A gente tem um propósito, tem que fazer sacrifício, infelizmente. Ter clareza de propósito, acho que é uma das coisas mais importantes em termos de conseguir se planejar, né? Não só financeiramente, mas emocionalmente também para novas etapas da vida. Sim. Porque acho que às vezes as pessoas elas querem tudo e no final das contas quem Uhum. quer nada, né? Porque você não consegue focar Exatamente. dias numa coisa específica. Então, tá, meu grande plano de vida é comprar um apartamento, mas daí, sei lá, Uhum. eu resolvo que vou comprar um carro no meio do caminho. Daí, lógico que o meu sonho de comprar apartamento vai ter que ser recalculado. Ou então, eu quero ir para a Europa, mas nesse meio tempo eu tô aqui gastando dinheiro saindo com meus amigos. Cara, não dá para ter tudo nessa vida, né? A gente não vive numa Não. realidade em que, óbvio, né? Enfim, na realidade do brasileiro, em termos salariais, em que você consegue fazer coisas múltiplas, megalomaníacas e ainda assim alcançar todos os seus sonhos, né? Infelizmente. Sim. Queria que essa realidade fosse diferente. Sim. E como você definia quais eram as suas prioridades quando estava nessa fase de planejamento? Eu comecei a entender o que é viver uma vida bem minimalista, né? Porque quando eu vim para Portugal, né, eu não podia trazer a minha casa toda comigo, né? Então já começou o processo aí dessa mudança de país. Eu comecei a ter que definir realmente aquilo que eu realmente não poderia viver sem. Então essa fase de imigrar também me ajudou muito no processo da viagem, porque eu comecei a administrar minha vida como um todo, assim, tipo, até relacionamentos, não é só coisa física, né? Você começa a administrar, tipo, o que eu realmente não posso viver sem, o que eu realmente necessito e o que eu quero. Assim, coisas que eu quero, tipo, como é que eu vou dar um exemplo? Tipo, por exemplo, acabou uma maquiagem, coisa básica, gente. Acabou uma base e eu só uso aquela marca específica que eu gosto muito. Mas eu sei que a outra mais baratinha vai cumprir o mesmo propósito.
sabe? É uma coisinha que eu vou economizar. Então, assim, a gente vai começando no dia a dia, sabe? São coisas assim que a gente nem percebe. Quando a gente vai vendo, a gente está vivendo uma vida realmente com mais propósito, porque a gente não está vivendo só naquela coisa de querer comprar, consumir, consumir. A gente está vivendo realmente com o necessário, sabe? Aprender a viver com pouco também é muito importante para essa fase de viagem. Para quem quer viajar como eu viajei, né? Que foi uma viagem assim bem barata, bem econômica. Mas também tudo depende, né, do que você falou. Não é, a gente está falando de uma realidade para um público que tem uma realidade não herdeiro, né? A gente não está falando de pessoas que têm aqui uma condição financeira abastada. Estamos falando para a maioria da população. Então, o meu maior propósito, sempre quando eu falo de viajar, né, nas minhas redes sociais, não é só mostrar como que é tranquilo viajar sendo mulher, porque isso é uma coisa que pega muito também, né, o medo, mas também como que é possível viajar com pouco, sabe? É possível. Por mais, eu sei que, né, tem situações e situações, né, pessoas que têm situações ainda mais complicadas financeiramente do que outras, mas assim, para a maioria da população, né, para a massa ali da população, é possível, né? Basta você organizar ali os seus propósitos, né? E o seu dia a dia também, isso é muito importante. Perfeito. Você falou sobre as dificuldades de viajar sendo mulher, mas que ainda é possível, né? Antes da gente adentrar esse tópico, me conta um pouco como é que foi o processo de contar para as pessoas que você ia sair do seu emprego para viajar? Nossa. As reações. Cara, é uma coisa que sempre me pega muito isso, porque eu ouvi coisas até, tipo, da minha família, assim, que me pegou, assim, tipo, que eu não esperava, né? Porque eu acho que o mundo como um todo, ele responde de formas diferentes, né? Ao ver um homem viajando e uma mulher viajando, né? Então, assim, o homem ele é visto sempre como um aventureiro, né? E a mulher, normalmente, é vista mais como imprudente. E eu acho que isso é uma coisa que a gente viu muito claramente no caso da Juliana, né, que infelizmente perdeu a vida lá no vulcão da Indonésia e tal. Quando, ao mesmo tempo que aconteceu isso com ela, aconteceu com um fotógrafo também, que infelizmente também perdeu a vida, mas fazendo a mesma coisa no Chile. E ele foi visto como herói, assim, nas redes sociais ele estava sendo colocado como herói, e ela, cara, as pessoas massacrando, tipo, ah, ela é uma imprudente, como é que vai fazer isso? E eu fico assim, gente, sabe? É absurdo. Então, assim, eu acho que é uma reação normal das pessoas quando eu falei que eu ia fazer essa viagem, a reação normal das pessoas foi o medo. Né? Eu não vi as pessoas assim com curiosidade, nem celebrando uma conquista de algo que eu passei a minha vida toda falando que eu queria fazer. Então, isso mostrou muito como a sociedade associa a autonomia feminina ao risco e não à liberdade, sabe? Então, assim, apesar de cada vez mais a gente ter mulheres, né, viajando sozinha e fazendo mochilão, e cada vez mais a gente vê aí influências, né, de viagem, isso ainda é um tabu que é difícil da gente entender, mas é uma coisa que é importante a gente desconstruir um pouco na sociedade, porque a liberdade feminina ainda assusta muito, né? Uma mulher, a sociedade ela não foi construída para mulheres livres, né? Ela foi construída para mulheres controladas. Então, assim, uma mulher que é verdadeiramente livre, ela começa a não caber em vários moldes, né? E isso gera muito desconforto. E assim, eu ouvi de várias pessoas da minha própria família, tipo, nossa, com essa sua idade, tu vai viajar, por que você não fez isso nos seus 20 anos? Porque eu não tinha dinheiro. A resposta simples é essa, eu não tinha condição. Então, assim, agora realmente eu fiz essa viagem com 32 anos, eu tive que fazer escolhas. Sabe, eu poderia realmente ter pego esse dinheiro e feito o que a maioria das pessoas achava que eu deveria fazer, porque é aquilo que a sociedade foi moldada para que a mulher seguisse aquele padrão, né? Você tem que ter ali uma profissão estável, depois comprar a sua casa, casar, construir uma família. Então, assim, eu poderia realmente pegar esse dinheiro e dar entrada numa casa. E, de repente, começar a viver uma vida mais estável. Só que, assim, eu fiz a minha escolha. E eu não me arrependo da escolha que eu fiz, sabe? E é difícil, talvez, a gente colocar isso na cabeça das pessoas e tá tudo bem. Eu também não julgo quem acha que a minha decisão foi errada, mas eu também acho importante falar sobre isso constantemente para as pessoas começarem a mudar a visão que tem sobre a liberdade da mulher, que não é só sobre a liberdade de fazer uma escolha profissional ou uma escolha familiar, ou sobre, sabe? É escolha de fazer o que quiser, e viajar também é uma escolha, sabe? E faz parte do nosso crescimento como pessoa. Não, perfeito, maravilhoso o que você disse. Até porque, assim, eu entendo que muito do que as pessoas falam, eu também sou uma mulher que viaja sozinha,
Uhum. Diferente, assim, da maioria das mulheres que viajam sozinha, eu tenho um exemplo em casa, que é minha mãe, que sempre viajou Uhum. sozinha, desde quando isso era absolutamente inaceitável para uma mulher, né? Aham. Minha mãe tá com 57 anos de idade, então imagina, quando ela tinha 20, 25 anos, o mundo era Sim. completamente diferente, né? A gente acha que a gente Sim. batalha hoje, mas coitada, a gente nem imagina o que nossas antepassadas Uhum. viveram. É, e muita gente fala, e eu não vejo nem como uma maldade, né? Eu vejo como uma preocupação Uhum. genuína, porque de fato, né, a gente sabe que o mundo ele é perigoso para nós. Infelizmente, a gente sabe que existe tráfico humano, tráfico de Uhum. órgãos, enfim, que mulheres são levadas Sim. para prostituição forçada. Isso é uma realidade, né? Então, às vezes Sim. vem de um lugar de preconceito, e eu acho que na maioria das vezes realmente é tipo, nossa, que estranho, né? Tipo, sei lá, não me soa bem uma mulher sozinha, o que ela quer Uhum. da vida? Mas também muitas Uhum. vezes vem esse lugar de, cara, eu fico preocupada, o que vai acontecer, né? E Uhum. daí, nesse contexto, como que você se planeja para estar em segurança nas suas viagens? Porque eu vejo que muitas Uhum. mulheres deixam de viajar também por conta desse medo, né? De que vai acontecer, como que eu posso me proteger? E daí, como você, enfim, tem experiência, imagino que você tenha desenvolvido alguns mecanismos ao longo do tempo para conseguir se sentir segura e também para tranquilizar quem te ama, né? Sim. Cara, eu acho que só da gente existir já é uma questão de segurança, né? A gente tem que estar sempre. A nossa existência no nosso dia a dia, não vou nem falar só de viagem, né? Já é um risco, né? Então, assim, a gente tá sempre com receio de entrar no Uber, de entrar no transporte público, a gente tá na rua e tá ali ligada no horário para não voltar muito tarde para casa sozinha. Então, assim, a nossa existência no nosso cotidiano já é sempre um risco constante. E na viagem não é diferente, sabe? Tipo, isso é uma coisa que me pegou muito no início, porque, cara, não é questão de tipo, eu sou super corajosa. Eu fui para essa viagem, eu comecei essa viagem com muito medo. Até eu comprar realmente as passagens e entrar no avião, eu tava assim, cara, eu não sei se eu devo fazer isso, eu não sei se eu tô pronta para fazer isso. Porque essa questão mesmo do medo de estar sozinha, eu vou estar sozinha do outro lado do mundo, sem uma rede de apoio, numa cultura diferente, com um idioma que eu não falo, se acontecer alguma coisa comigo. Mas assim, pode acontecer alguma coisa no caminho do nosso trabalho, sabe? Então, assim, isso não pode ser uma questão para bloquear a gente de fazer o que a gente quer. Só que tem várias coisas que eu faço para. Não é para acabar com o medo, é só para gerar um pouco uma sensação de conforto, né? Tipo, por exemplo, quando eu decido um lugar para ir, né? Nessa viagem foram muitos lugares, então ficou um pouco mais complexo isso. Mas, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. A primeira coisa que eu faço é entrar no YouTube, entendeu? É ver vlog de outras meninas que fizeram essa viagem, é entender a cultura do lugar, é entender como que essas pessoas vivem, é respeitar. Eu não digo nem a gente se. É uma questão de. Até na forma como a gente se veste, sabe? Não é uma questão de tipo, eu não vou me vestir de tal forma porque o outro é que tem que me respeitar. A gente tem que entender a cultura que a gente está entrando também, isso é muito importante. Então, assim, são coisas básicas, gente, é passo a passo. Tipo assim, quando eu reservo um hotel, eu vou, antes de reservar, eu vou nas avaliações, vejo, às vezes tem comentário de outras mulheres que se hospedaram, que estão viajando sozinha, sabe? Vejo a localização, coloco no Google Maps, começo a estudar a rua para me familiarizar com o lugar, sabe? São coisas básicas, assim, tipo, celular é uma coisa que chama muita atenção. A gente tá toda hora no celular porque o GPS, né, gente, vira nosso melhor amigo. O GPS, Google Tradutor é nosso melhor amigo nas viagens. Então, assim, a gente tá toda hora com o celular na mão, toda hora, tipo, vendo a localização. Isso chama muita atenção, né? Então, assim, a gente, nunca que a gente vai se passar como local, né, até por questões físicas, né, somos muito diferentes, principalmente na Ásia. Então, é lógico que as pessoas já vão olhar e vão ver a gente como turista. Isso, por si só, já causa já chama atenção. Então, até não digo nem só na questão de evitar que alguma coisa perigosa aconteça. Até às vezes de evitar um golpe, sabe? Uma coisa básica, porque eles veem um turista e já se aproxima e começa a querer falar com você. Então, assim, para você se passar um pouco mais como local, uma coisa que eu sempre faço, eu uso sempre um fonezinho de ouvido, sem fio, num ouvido só. Primeiro, porque questão de eu estar ligada também no meu ambiente, né? Mas porque o GPS está sempre falando a direção no meu ouvido, então eu não preciso ficar toda hora com o celular na mão. Então isso já faz com que eu fique mais atenta também ao meu redor e eu tô ali seguindo a direção, tá tudo certo, né? Então, e também você prestar sempre atenção no seu redor, né? Olha sempre para trás, vê se tem alguém que tá te seguindo, sabe?
muda um pouco a sua rota. Se o GPS fala para você entrar na próxima direita, entra na outra, na seguinte, sabe? Entra de vez em quando numa loja, sabe? Entra numa loja e olha para fora para ver se tem, sabe, alguma movimentação estranha, alguém que está ali o tempo todo atrás de você. Enfim, são coisas pequenas, gente. Realmente se familiarizar com o lugar. Né? No dia a dia, você tem que estar. É questão de a gente estar sempre ligado. Essa questão é muito cansativa. Eu não vou mentir, gente. Não vou mentir que não é cansativo, porque a gente tem que estar o tempo todo, sabe, alerta. E isso cansa. Infelizmente, isso cansa, mas é para nossa segurança, sabe? Faz parte da vida. Nosso dia a dia normal, a gente já tá sempre ligado. E na viagem, ainda a gente tá em dobro, porque a gente não conhece onde a gente tá, sabe? Então, assim, tem sempre o contato de emergência, isso é sempre importante. Eu não sei como funciona no Android, porque eu não uso, mas no iPhone, pelo menos, você tem os botões de segurança, né? Então, assim, o celular tá sempre no bolso, mas eu tô sempre com a mão nele dentro do bolso, sabe? Então, se acontece alguma coisa, eu clico e já liga para uma emergência. São coisas básicas, sabe? Coisas de prestar atenção mesmo. Pedir um É, Uber, quando você tá no Uber, ligar, fingir que tá ligando pra alguém, falando, ai, tô chegando. Nunca falar que você tá sozinha, porque assim, eles gostam de conversar, principalmente na Ásia, as pessoas são muito simpáticas. Então, às vezes, eles te veem sentada sozinha num café no restaurante, vêm chamar, puxar assunto com você. Nunca fala que você tá sozinha, nunca fala onde você tá hospedada. Fala sempre que você tá voltando pra encontrar seu marido, seu namorado, um amigo, sabe? Você citar um homem já muda a situação, sabe? Então, assim, ajuda. é, é muito triste, né? Mas uma coisa também Uhum. que eu faço bastante eu sempre compartilho o meu roteiro de viagem com a minha família. Então todo mundo Sim, sabe onde sim. tá, em qual hostel eu vou estar hospedada. Eu gosto de deixar Sim, compartilhar a localização localização é sempre. É. também, que eu acho muito importante, porque, ok, tudo bem, eles estão no outro lado do mundo, mas isso Uhum. auxilia também, né? Caso você Sim. eventualmente aconteça alguma coisa. É, Uhum. nunca, 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 nunca tirar seu passaporte de perto de você. Sim. Que acho que pra gente que tá acostumado a viajar é básico, né? Mas pra Aham. quem não tem esse hábito, tipo, a gente tá acostumado, eu não vou andar com meu passaporte porque vai que, ó, sei lá, acontece alguma coisa Uhum. mole. Não, cara, seu passaporte é 24 Tem horas que por andar. lado em você, É você nem. chatinha, né, gente? Hoje em dia a gente tem várias formas de andar com segurança, né? Tem as pochetezinhas que você bota por baixo da roupa. Tem cinto, tem, sabe? Coloca tudo ali de importante, mas anda com você, porque nunca sabe o que pode acontecer, realmente. Sim. Contatos de emergência, isso é uma coisa que eu sempre andava. Eu escrevia num papelzinho contatos de emergência, tipo, em inglês, né? Porque eu fui para muitos países, não tem como escrever só no idioma local. Quando eu vou só para um único país, eu escrevo no idioma deles. Mas como eu fui para vários, eu escrevi em inglês, tipo, o meu nome, o nome da minha mãe, tipo, se eu tenho alguma alergia, meu tipo sanguíneo, e eu botava na borda do casaco, porque o meu casaco ele tem tipo um bolsozinho assim na borda, e aí eu botava assim por dentro, sabe? São coisas, gente. A gente vai aprendendo, conforme a gente vai indo, a gente vai aprendendo várias. Cara, é horrível, né? Tipo, é Ah, literalmente um tutorial de como você pode maximizar suas chances de sobreviver. É horroroso que a gente esteja fazendo. exatamente. Quando a Mas gente só acho tá querendo viver, né? Existindo. que a gente só quer passear, sabe? É literalmente isso. Exatamente. Mas acho que aos poucos isso vai auxiliando também, né? Porque Uhum. eu acho que a gente movimenta as pessoas pelo exemplo, né? Então, Sim. primeira vez que eu viajei sozinha, a minha família olhou com, assim, com relativamente bastante naturalidade, justamente porque é isso, né? A gente já Uhum. tinha. Eu tenho o exemplo da minha mãe, que já viajava muito sozinha antes de eu nascer, minha prima também, que viaja muito sozinha. Então, quando eu comecei a viajar sozinha, as pessoas da minha família não estranharam, mas eu vejo muito que Sim. amigas minhas, de cara, que legal, eu nunca pensei que eu poderia Uhum. fazer isso, porque cresceu ouvindo, né, que enfim, é perigoso, também não pega Sim. bem mulher viajar sozinha, então a gente acaba arrastando pessoas pelo exemplo, né, e isso é muito legal que a gente Uhum. possa dar o direito de outras pessoas de sonharem, de viverem as mesmas coisas que Sim. a gente quer viver. E, assim, pensando numa perspectiva de você esteve em países com Uhum. discrepâncias muito grandes do Brasil, né? Você falou que você foi para a Ásia. Eu também já estive na Ásia, eu estive na Tailândia e na Indonésia esse ano. E são países muito marcados pelo turismo, né? Uhum.
E acho que em vários momentos, a gente, enquanto turista, até acende às vezes uma luzinha de alerta em termos de, cara, eu não acho que isso aqui esteja legal, em termos de, por exemplo, ilhas minúsculas, que por conta da quantidade de turista que elas recebem, elas produzem muito mais lixo. Sim. Animais que entram em extinção porque a gente fica simplesmente entrando na água Uhum. com filtro solar, e daí isso mata Uhum. coral, mata peixe. É, como que você vê essa questão de equilibrar o desejo de conhecer o mundo com não vou dizer um olhar crítico, mas com um cuidado também com os territórios que a gente está conhecendo, sabe? Uhum. Ah, cara, isso é uma coisa que me pegou muito durante essa viagem, porque eu deixei de ir em vários lugares que, enfim, são super famosos, assim, por essa questão de ética mesmo, sabe? Porque a gente não é só turista, né? A gente tá entrando num lugar que não nos pertence, né? Então, tudo que a gente faz quando a gente tá em outros países, a gente está afetando a vida de quem vive lá. E isso é muito importante, né? Porque a gente vivia muito isso, tipo, eu, pelo menos eu que sou do Rio, eu trabalhei em hotel durante muitos anos em Copacabana. Então, assim, eu estava muito dentro dessa realidade. E eu vi o quanto que o turismo afetava. Por um lado, é muito bom, né? Economia e tudo mais, mas a vida, dia a dia das pessoas que vivem ali, isso transforma, sabe? Até culturalmente. Então a gente tem que ter muito cuidado nas nossas atitudes, nos lugares que a gente vai. Então, assim, isso é uma coisa que eu fui aprendendo durante a viagem, porque eu mesma não tinha muito essa noção, apesar de vir dessa realidade de trabalhar com turismo e tudo mais. Então, assim, eu tinha eu tinha um pouco ainda essa mentalidade de ser turista, assim, né? E aí, como eu fiquei nessa viagem muito tempo em cada lugar, eu convivia muito também com os locais, e aí eles começavam a falar certas coisas, né? Criticar certas coisas. O maior exemplo que eu tive foi no Vietnã, que tem um parque que é muito famoso porque tem as mãos, assim, né? Tem umas mãos que seguram uma ponte e aí todo mundo quer ir lá. Só que para mim era tipo um templo, eu nem sabia o que que era. Eu só via as fotos e falava, nossa, eu quero ir. Só que quando eu tava na cidade onde tem isso, né? Que muita gente vai nessa cidade só pra ir nesse lugar, cara, os locais, eu conversando com eles falando, olha, se você puder, não vai. Porque, poxa, quem construiu isso foi uma empresa, assim, multimilionária que, tipo, tirou várias pessoas, né, das suas casas e nunca, sabe, fez nada por elas e destruiu o habitat de vários animais, destruiu a mata, tudo isso para criar um parque. É um parque de diversões. E eu não sabia. E eu fiquei assim, chocada. Eu falei, gente, todo mundo vai. E daí, tipo, eu compartilhei isso, né, também no Instagram. Eu falei, cara, eu não sabia disso, tipo, isso abriu muito meus olhos. Porque eles fazem protestos contra essas empresas várias vezes, sabe? Então isso realmente afetou a vida dos locais demais. E afetou porque é uma cidade que não tem estrutura para receber a quantidade de pessoas que recebe, e vai muita gente lá só para visitar esse lugar específico. E eu fiquei assim, cara, que louco, né? E na Indonésia também foi um lugar que eu não quis ir. Eu não fiz questão de ir em Bali, era um lugar que eu queria muito ir, e eu não fiz questão de ir, porque durante essa viagem, né, a gente vai conhecendo várias pessoas que vão falando, cara, tá muito esquisito lá, sabe? É muito lixo, já não tá mais a mesma coisa. E eu falo, cara, eu vou ser mais uma pessoa para piorar a situação, sabe? Só para dizer que eu fui, sabe? Não, para mim isso não faz sentido, sabe? Então, assim, durante a jornada você vai aprendendo essas coisas e eu acho que você aprende se você quiser, se você estiver aberta para aprender. Também tem muita gente que olha para isso e acha que, tá tudo bem, sabe? Não vai me impactar em nada, eu quero ir de qualquer forma e depois eu vou voltar para minha casa e minha vida que segue. Só que a vida de quem ficou lá, sabe? Para pra pensar nisso também, sabe? Não é só. Não vale a pena para tirar uma foto, sabe? Porque não vale a pena. Cara, isso me pegou muito na Indonésia também, né? Eu fui para Bali e eu lembro muito forte, assim, do cheiro de lixo, porque é Hum, uma ilha, né? Então, assim, sim. é, eles fazem aterros sanitários, lixões na própria ilha. Então, Uhum. e a maior parte da população que trabalha com turismo, né? Que vive Uhum. turismo, que é Sim. essencialmente lugar turístico, mora perto desses lixões, porque é lógico que lá no centrão ali de Ubud, que Uhum. é a região central ali de Bali, não tem como essas pessoas pagarem para morar nessas regiões, né? Então, Sim. elas são escanteadas num processo ali urbano para as áreas periféricas, que são as áreas que Uhum. são mais afetadas pelo turismo em termos de resquícios e tal.
E eu lembro de sentir um negócio muito louco, assim, em Bali, que era tipo, cara, isso não é uma experiência de Uhum. imersão cultural, isso é uma experiência Não é. viagem quase que americanizada já, porque Uhum. é fast food, É. todos os locais, assim, de tipo, as danças típicas são muito monetarizados, né? Não é você Uhum. ir para um lugar e ter uma imersão cultural. Não, você vai comprar as coisas, você vai comprar, entre todas as Sim. aspas, né? As coisas que são mais rentabilizadas e, enfim, vira uma lógica muito louca. Mas, em contraponto também, eu acho que o turismo, ele proporciona coisas. Cara, não sei nem como colocar isso, mas eu lembro que uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei na Uhum. Tailândia era que tinha muito aviso, assim, de tipo, não compre Buda como souvenir. Uhum. Eles não Uhum. querem que você compre o Buda como um souvenir, porque é um símbolo Sim. religioso para eles. Mas, ao mesmo tempo, em todas as lojas tinha muito Buda. Porque é isso, Uhum. né? Eu acho que estão numa lógica tão reféns do Sim. comércio, do turismo, que eles não conseguem segurar, né? E daí a gente, que é Uhum. turista, pode desrespeitando a religiosidade, a religião deles, porque, enfim, óbvio que você vai para lá e vai comprar um Buda, né? Você não tá pensando que isso Uhum. é um desrespeito para a religião deles. Você tá pensando na sua experiência, levar o imã de viagem para suas amigas, né? Enfim, é Uhum. muito um contrassenso, eu acho, né? É uma Sim. dinâmica estranha de pensar. Mas eu acho que vai muito da forma com que a gente passa isso para as pessoas, né? Eu acho que isso também depende de quem conseguiu compreender isso, essa visão sobre viajar e sobre respeitar os locais, de conseguir conscientizar outras pessoas, porque a loja que está lá vendendo Buda, ela só existe porque tem quem compre, sabe? Então, assim, se a gente conseguir conscientizar e as pessoas pararem de comprar, a loja não vai mais vender o Buda, ela vai começar a vender outra coisa que não desrespeite a religião deles, né? Então, assim, é complicado. Eu acho que nós também temos que ser porta-vozes de certas coisas, não é só da questão de ai, como ajudar as mulheres a viajar sem medo, a viajar com pouco dinheiro, porque, tipo, esse é o meu maior propósito, né? Além de compartilhar, enfim, as minhas experiências, é também mostrar que é possível, é também conscientizar, sabe? Vá para os lugares respeitando a cultura local, respeitando a religião, sabe? Não seja mais um turista escroto, é uma coisa que eu sempre falo, sabe? Tipo, mano, faça diferente, faça a diferença, né? Porque isso é muito importante pra eles. Porque são Uhum. pessoas, assim, são lugares de pessoas que, cara, vivem uma vida muito humilde, muito restrita financeiramente, sabe? Eles dependem do turismo, mas a gente tem como fazer, tem como ajudar essas pessoas continuando a viajar e a visitar, mas transformando a forma com que a gente turista, né? Transformando essa forma sem desrespeitar eles, sabe? Sem agredir a cultura deles, sabe? Então, é questão de conscientizar mesmo as pessoas, sabe? E pensando nessa imersão cultural mesmo, como que você chegou a notar algum tipo de tratamento diferente por você ser uma mulher latina viajando sozinha? Uhum. Eu senti muito na Malásia, mas assim, eu nem posso generalizar, porque na Malásia eu só fiquei na capital, né, que é Kuala Lumpur, porque eu também passei muito mal lá, tive infecção, e isso me atrapalhou muito. Meus planos eram ir para vários lugares e eu não consegui ir. Eu fiquei uma semana de cama, então assim, eu só fiquei em Kuala Lumpur e a minha experiência lá não foi legal. Não foi legal. Eu senti realmente muita. Ai, como é que eu vou dizer isso de forma que não seja muito agressiva, né? Porque eu também não quero passar a visão errada, porque foi a minha experiência, né? Eu não quero que isso Hum. impacte também a visão de outras pessoas sobre o lugar. Mas, assim, eu sofri um pouco de assédio, sim, muito. Sabe? Eu acho que não é nem pelo fato de eu ser mulher e ser latina, é questão só de ser mulher. Só de ser mulher mesmo. E não ser. Porque é um país muçulmano, né? Então, só de eu ser uma mulher não muçulmana já abriu espaço suficiente para eles acharem que poderia ser um pouco mais desrespeitosos, ou se aproximar mais, ou ficar tocando, e ficar falando, sabe? Isso já é suficiente. Então isso me incomodou muito lá. É um lugar que eu não faço questão de voltar, para essa cidade específica. Mas eu quero dar uma segunda oportunidade para conhecer outros lugares, sim. Foi o único Sim. lugar, sinceramente. Não foi o único lugar. Da Ásia eu nunca senti nada, assim, dessa experiência específica eu nunca senti nada. No Marrocos eu senti bastante também, mas
também não é nada assim que chegou a me assustar. Eu acho que a gente também tem que entender a visão deles, sabe? Não dá só para olhar e falar, ai, vocês estão me desrespeitando, sabe? É todo um contexto cultural que existe por trás ali, são muitas camadas, né? Então, Sim, perfeito. Eu acho que isso é fundamental que a gente compreenda, né? Não tô falando que eles estão corretos, muito pelo contrário, só sim, que exatamente. é, Uhum, é muito difícil falar em certo e errado quando a gente está falando sobre culturas diferentes, uhum, é, padrões de vida diferentes, uhum, experiências não só experiências culturais, mas enfim, vivências tão distintas, né? Reitero, não estou falando que está correto, né? Mas é uhum, muito sim, difícil apontar dedos, considerando que muitas vezes é algo tão disseminado que sequer há uma reflexão sobre a conduta, uhum, né? Não é tipo, ai meu Deus, eu sou um assediador. Não, eu aprendi a sim, fazer isso com todos os homens ao meu uhum, redor e eu só reproduzo uma coisa que me foi ensinada desde sempre, né? uhum. E daí, você comentou que você ficou doente, né? Como é que foi isso, ficar doente fora do Brasil? Cara, é assustador. Foi um momento, assim, que eu me senti muito vulnerável, porque, assim, durante a viagem toda, às vezes batia, assim, uma solidão, né. Eu gosto muito de ficar sozinha, eu também já tô acostumada a viajar sozinha e sair sozinha, para o cinema sozinha, então isso nunca foi um problema pra mim. Mas, assim, eu nunca passei tanto tempo completamente sozinha, né, foram 7 meses, assim, os 3 primeiros meses que eu fiquei na Coreia, porque eu convivi com outras pessoas que trabalhavam comigo no hostel, mas de resto, eu estava completamente sozinha, então foram 4 meses, assim, de solidão pura, por mais que a gente faça amizade com as pessoas e converse, não é aquela coisa, assim, de, tipo, chegar a criar laços de amizade, porque não dá tempo, né, então e quando você começa a ter mais afinidade, de repente a pessoa já vai embora, ou você vai embora, e bate aquela solidão de novo. Mas, assim, são solidões, agora quando você tá doente, e aí você olha para o lado e, tipo, não tem ninguém pra te ajudar, sabe? Você tá com dor ali, você tá tipo, cara, eu não consigo nem sair pra ir comprar um remédio na farmácia, sabe? Tipo, cara, bateu uma vulnerabilidade ali que eu fiquei, meu Deus, mas assim, tem que aprender a lidar. Foi desesperador no início, mas depois, tipo, eu tentei voltar pra mim, sabe? É uma coisa que, tipo assim, eu voltei pra mim e falei, não, calma, eu tô sozinha, não tenho o que fazer, não adianta me desesperar, eu tenho que arrumar um jeito de resolver isso. Então, assim, você começa a também se permitir, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pedir ajuda também. Isso também varia de pessoa para pessoa, né? É a minha personalidade. Então, assim, eu tô ali sozinha, eu tenho que me virar. Mas aí eu tive que não, eu tenho que pedir ajuda, eu não vou aguentar. Então eu tive que ir pra menina do hostel, conversar com alguém, pedir pra alguém ir lá comprar alguma coisa pra mim, sabe? Pedir ajuda. Isso pra mim foi muito difícil. Então, assim, além do desafio físico, é o desafio de quem você é, né? Você tá saindo da sua zona de conforto de um jeito, cara, que, cara, parece que tem um caminhão te atropelando todo dia e no final do dia você tá ali, né? Tentando se recompor. E fala, não, tá tudo bem, venci mais um dia, vamos pro próximo. Então, assim, te fortalece demais. E acho que a gente acaba crescendo também nessas dificuldades, que Uhum. óbvio que você não vê o crescimento durante o momento, né? Que você tá ali com Não. pontada na barriga, não dá para achar que você tá Uhum. em evolução espiritual naquele momento, mas acho que no longo prazo isso acaba ensinando Uhum. muito pra gente, até porque nós mulheres a gente é muito pouco socializada para pedir ajuda, né? Para Uhum. aceitar que a gente às vezes precisa do outro para resolver um problema, e isso, enfim, é um Uhum. exercício também de. Não sei nem se é de vulnerabilidade ou se é de humildade, mas acho que é um exercício de, Sim. enfim, de se colocar em seu devido lugar. Tipo, cara, eu Uhum. posso pedir uma ajuda por menor que ela seja, vai. Uhum. Eu acho que é uma questão só da gente entender a nossa humanidade, porque eu acho que colocam muito sobre a gente que, tipo assim, ou estão sempre nos desumanizando, eu acho, né? Tipo, ou a mulher não tem direito de nada, ou a mulher tem que ser extremamente forte, tem que resolver tudo, e tem que ser a cabeça da família, cuidar do marido, cuidar dos filhos, e, sabe, ser a melhor na sua profissão e não sei o quê. Ou você não é ninguém. Né? Ou você é ali, aquela donazinha de casa, aquela coisinha ali que não tem nada. Então, assim, a gente nunca tá naquele lugar de, cara, eu sou só um ser humano, sabe? Eu também tenho as minhas fragilidades, eu também tenho, sabe? Que tá tudo Uhum. bem. Então a gente tem que entender também, a gente é forte pra caramba, mas também tem momentos que a gente é fraco. E tá tudo bem ser fraco, tá tudo bem sentir dor, tá tudo bem pedir ajuda, sabe? Tá tudo certo. Perfeito. Relaxa.
E você comenta que você passou muito tempo sozinha. Uhum. Eu sou muito fã de ficar sozinha também. Eu adoro, gente. Minha Uhum. própria companhia é maravilhosa. Eu amo poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Uhum. Mas você acha que isso te deixou mais seletiva com as suas relações interpessoais? Assim, de, tipo, Nossa, escolher muito. quais conversas você quer participar? Muito, muito. Porque, assim, quando a gente tá sozinha, mas a gente tá aqui, né, na nossa bolha, né, com o nosso ciclo de amigos, com a nossa família, com o nosso emprego, com as pessoas da onde a gente trabalha, a gente tem que talvez forçar uma sociabilidade, assim, que nem sempre é saudável. Então, quando eu tava lá, que eu não conhecia ninguém, ninguém sabe quem eu sou, e tá tudo bem dizer não, sabe? Eu não vou. Tá tudo bem dizer não sempre, isso é óbvio, mas assim, é lógico que é mais difícil dizer não para aquele amigo de sempre, é mais difícil impor os seus limites para as pessoas que estão sempre ali em sua volta, porque a gente tem sempre medo de magoar alguém. Mas quando você tá viajando, eu todo mundo que ninguém sabe quem você é, isso aconteceu várias vezes, cara. Eu tava assim, sentada numa mesa, tipo, no pessoal do hostel, conversando, eu chegava ali, me apresentava, perguntava se eu podia entrar na conversa e de repente a conversa começava a ir para um caminho que não estava legal. Eu falava, ó, gente, boa noite, estou indo para minha cama, tchau. E tá tudo certo. Isso começou a ser tão natural para mim que eu hoje em dia me vejo fazendo isso no meu dia a dia. Entendeu? Virou algo comum, tipo, eu tô numa mesa com a minha família, começa um assunto ali, eu falei, ó, tem que ir ali fazer um negocinho, vou ali fazer uma chamada, e eu me removo, sabe? Eu não vou entrar em conflito, porque também não vale a pena, mas eu aprendi a me remover de situações que eu vejo que não são saudáveis para mim, que não vão me acrescentar em nada, que não vale a pena também eu ficar ali dando a minha opinião e ficar entrar numa discussão que eu sei que eu não vou mudar a cabeça daquela pessoa. Então, assim, aquilo que não vai me construir em nada, eu me removo. Então, eu aprendi a me remover de espaços que não são saudáveis para mim, com muita mais naturalidade e sem ficar depois, tipo, ai, poxa, o que será que vão pensar de mim? Poxa, será. Sabe? Tipo, é isso. Sim, até porque é um papel muito ingrato, né? Esse que a gente Uhum. ocupa quando a gente não sai dessa mesa, né? Sim. Metafórica ou, enfim, Sim. no sentido de que é uma conversa desconfortável muitas vezes, é uma conversa sobre um assunto que às vezes a gente não quer participar, só que daí, ok, ainda que eu posso ficar em silêncio, que vai ser uma tortura psicológica, eu posso falar e depois eu sei que provavelmente eu vou remoer tudo que eu disse, né? Passar Uhum. horas assim, tentando entender, tipo, se eu estive correta nas formas que eu Uhum. coloquei as coisas, se eu disse algo errado, porque a gente tem muito Uhum. isso de se medir a todo e qualquer tempo e não ter Uhum. coragem de bancar nossos nãos, né? É muito Sim. difícil para uma mulher falar não, ponto. Nossa, É é mas muito difícil. porque não, é não. Ai, Pronto, resolvido, não tem justificativa. Fim. sim. Isso, pelo menos assim, na Ásia, você aprende muito a falar não. Porque assim, o que tem de gente te abordando não é nem na maldade, é tipo que gente querendo vender, sabe? Querendo vender passeio, é o cara da moto querendo, sabe? Eles querem, eles precisam disso. Então, assim, eu não posso ajudar todo mundo, gente, infelizmente, e nem tenho interesse também em fazer tudo que vão me abordar para fazer. Então, assim, é não, sabe? É falar não e sair andando, não é tipo, ai, não, porque. A gente tem que sempre colocar um porquê. Não tem porquê, eu só não quero. E tá tudo bem não querer. Então, assim, você aprende a falar não na marra, assim. E depois vai se tornando normal, de tanto você fazer aquilo, tipo, já não se torna tão incômodo, sabe? E tá tudo bem. Eu acho que assim, é uma coisa que eu aprendi muito, não, eu aprendi muito não, eu ainda estou aprendendo, né? Porque é o que você falou, durante você estar ali vivendo a coisa, você não vê talvez o quanto você está crescendo, o quanto aquilo está te impactando. Mas conforme está passando agora mais tempo da viagem, eu tô vendo, tipo, coisas que eu tô fazendo que já estão se tornando natural para mim, eu começo a entender que, tipo assim, a viagem, ela não me transformou em outra pessoa. Tipo assim, não é que eu viajei uma Camila e voltei uma Camila completamente diferente. Eu acho que só consegui me aproximar mais de quem eu sou, sabe? E eu não tinha espaço para ser dentro da minha rotina. E agora eu tenho espaço para ser quem eu sou, sem me culpar por isso, sabe? Então, assim, eu tô muito mais próxima da minha identidade, sabe? De quem é a Camila. E tá tudo bem eu viver sendo quem eu sou. Eu não vou ofender ninguém sendo quem eu sou, sabe? Então, é Que isso. bonito isso, nossa. É, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria te Uhum, perguntar duas coisas que para mim acho que são curiosidades que eu queria, uhum, enfim, ter acesso. Primeiro, qual que uhum, foi a viagem que mais te transformou e por quê? E uhum. segundo, qual foi o maior perrengue de viagem que você viveu? Putz, meu.
É, o maior perrengue não foi nem nessa viagem, mas se você quiser saber dessa viagem, foi quando eu tava no Japão. Porque assim, cara, o Japão é muito caro e é muito complexo tudo lá dentro, né? Então, assim, eu queria muito ir no Monte Fuji, eu não tinha tempo, e aí eu me arrisquei de fazer um passeio de um dia para ir lá. Só que eu queria tirar a foto que todo mundo tira no cartão postal, que é aquela torre vermelha com o Monte Fuji no fundo. E daí, não, deu tudo errado, gente. Tudo atrasou, gente que sumiu do passeio, deu tudo errado. E eu paguei um dinheiro que eu não poderia ter pago. E no final eu não consegui fazer metade das coisas que eu queria, mas tá tudo bem também. É, tá tudo bem. Uma coisa que eu aprendi nessa viagem é que tá tudo bem, sabe? Porque assim, você vai se frustrar, gente. Você não adianta. Ainda mais uma viagem assim muito longa, é muito complexo de organizar roteiro. Você faz muitos planos e no final nem um terço dos seus planos vai sair como você planejava. E você tem que se adaptar, porque se você for se frustrar com tudo que dá errado, cara, você vai se cansar, a viagem vai começar a não fazer mais sentido e você vai desistir e querer voltar para casa. Então, assim, tá tudo bem, sabe? Eu fiz o que deu e eu vi o Monte Fuji, é o que importa, sabe? É o que importa. Mas o lugar que mais me marcou foi o Vietnã. E se tornou assim meu lugar favorito do mundo. Primeiro porque é um lugar incrível, gente. É um lugar incrível. Eu tinha uma visão assim completamente diferente do Vietnã. Eu achei que eu ia chegar lá e ver um lugar muito pobre, muito humilde, sabe? Sujo. Talvez até um preconceito. É um preconceito que a gente tem. É o mesmo preconceito que a gente tem sobre certos lugares, tipo a Índia. Eu acho que é o lugar com o maior preconceito de todos, né? Que todo mundo olha para a Índia com aquela visão. Então, assim, o Vietnã, para mim, era mais ou menos isso. E eu cheguei lá, eu me surpreendi muito positivamente. É um lugar, assim, super desenvolvido. Mas o que mais me marcou no Vietnã foram as pessoas. Cara, eles são muito gentis, eles são muito, assim, eles me acolheram, eu me senti realmente em casa, sabe? Tá todo mundo lá é muito leve, todo mundo é feliz, todo mundo te cumprimenta, todo mundo sorri. E isso me emocionou o tempo todo, porque assim, você vai ver a história do Vietnã, sabe, o passado do Vietnã, é muito doloroso e é muito recente, né? Uma dor recente. E eles não vivem com aquela amargura, sabe? Isso é uma coisa que eu conversava muito, né, com os locais. Assim. Eu viajei bastante dentro do Vietnã, foi um dos lugares que eu mais viajei, assim, fui para mais cidades. E eu conversei, todo lugar que eu ia, eu conversava, né? Porque, assim, só uma coisa, assim, saindo um pouco do assunto, tipo, um pouquinho de história, né? Porque quem não conhece a história do Vietnã, tipo, ele foi dividido no meio, né? Então, assim, tinha o Vietnã capitalista e o Vietnã socialista comunista. Então, assim, eu fui tanto para o norte quanto para o sul, que eram lugares completamente diferentes, há 50 anos atrás, durante a Guerra do Vietnã, e hoje em dia é um lugar unificado, mas, assim, são dores diferentes que o norte viveu e o sul viveu. E foi muito bom conversar com as pessoas e entender como elas se sentem hoje. Então eu perguntava muito para elas, tipo, cara, tem muito francês aqui, porque eles foram colonizados pela França, tem muito americano, que é a guerra dos Estados Unidos, né, com o Vietnã. Como vocês se sentem? Sabe? Como vocês se sentem olhando para essas pessoas hoje? Porque eles não foram eles que te causaram dor, mas eles são descendentes, né? É uma marca, né? Então, assim, é muito recente, gente. 50 anos, isso não é nada, é uma geração, sabe? Podia ser os nossos pais que viveram na Guerra do Vietnã tranquilamente. Então, assim, conversar tanto com as pessoas mais velhas quanto com os jovens, eles têm a mesma visão, sabe? Eles olham para o passado e eles não deixam o passado doer mais. Tipo, a gente viveu aquilo nos marcou, a gente pega essa história e a gente transforma em algo bom. Sabe, a gente vai passar isso de geração em geração, porque isso nunca pode ser esquecido, para isso nunca se repetir, mas a gente tira o que tiver de melhor daquela situação. Sabe, é um povo muito forte, muito resiliente, e eles são muito bondosos, sabe, muito gentis. Eles ajudam, sabe, o tempo todo, eles, sabe, é impressionante, é impressionante. É um lugar que realmente me marcou pelos vietnamitas, não é nem por tipo, Vietnã é incrível, a comida é maravilhosa, é um lugar super barato, uma arquitetura incrível, mas não é só o lugar, por as pessoas, sabe? É um lugar que é impressionante mesmo. Cara, que especial. Eu fiquei até com vontade de conhecer o Vietnã depois dessa, porque não é um destino super tradicional, né? É um destino bem Não. fora do óbvio. E, enfim, Uhum. gostei de ouvir isso, porque dá outras perspectivas fora desse eixo que a gente está acostumado a pensar, né? De viagem. Camis, muito obrigada por participar desse outro episódio. Antes da gente Uhum. encerrar, conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar, acompanhar suas viagens, ver o que aguarda Uhum. a vida de Camis.
Uhum. Eu tô em todas as redes sociais, né? Do YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. Todos é a mesma coisa, @camis pelo mundo. E é isso, você pode me encontrar lá no YouTube. Eu tô colocando aos poucos, né, uns vídeos mais longos, contando um pouco mais da minha viagem, das histórias, de tudo. E do meu dia a dia durante esse período, né? E no Instagram é uma coisa mais focada realmente em influenciar mulheres e também contar sobre história e curiosidades, né? Mas muito focado em história de cada lugar. E queria te agradecer pela oportunidade, né? Pela resiliência de estarmos aqui tentando novamente. E eu só queria falar uma coisa, se puder, né? Dar aqui falar algumas frases assim. É, que eu acho que é muito importante, né? Porque acho que a liberdade feminina não é sobre romantizar escolhas difíceis. Eu acho que as mulheres estão sempre se colocando. A sociedade coloca as mulheres sempre em escolhas difíceis. A gente tem que fazer escolhas difíceis, sabe? A gente tem que ter filho, a gente tem que casar, a gente tem que sempre algo. E a gente tem que poder escolher mesmo sabendo dos riscos que a gente pode correr, dos limites, né, que a sociedade nos impõe, e ainda assim ter a liberdade de escolher por nós mesmos, sabe? Independente daquilo que esperam da gente. Então, assim, viajar para mim foi muito um exercício de consciência, sabe? Não é uma coisa de imprudência, de impulso, era algo que eu queria e eu escolhi. Então, assim, não é sobre conhecer países, sabe? É sobre entender o lugar que eu ocupo no mundo. Então é muito importante que, independente se você escolhe, eu acho que tudo que a gente constrói na nossa vida não é linear. É o momento atual que a gente está. Sabe, tá tudo bem para mim escolher viajar e daqui a pouco eu querer ter uma família e estabilizar e ter minha casinha e não querer mais viajar, porque é o momento que eu vou estar vivendo, sabe? Então, não romantizem apenas uma coisa, sabe? Romantizem o momento que você vive. É só isso. Eu ocupe o seu lugar no mundo, entenda o seu lugar no mundo e escolha algo que faz sentido para vocês, tá? E se a minha experiência puder mostrar qualquer coisa, que seja isso, e que outra mulher também pode escolher. Se eu puder passar isso para uma pessoa, já valeu a pena. E é isso. Queria agradecer novamente a oportunidade. Amei te conhecer, amei fazer parte disso. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, que esse episódio lembre a cada uma de nós que liberdade não é um destino final, mas um exercício diário de coragem, de escolha e amor próprio. Uhum, Que a gente siga se movendo, mesmo quando o mundo insiste em nos parar. Se você gostou desse uhum, episódio, não esquece de deixar seu like, compartilhar esse episódio com quem está precisando de um empurrãozinho de coragem para comprar a primeira passagem. E também a gente está presente em todas as redes sociais e o seu tocador de podcast favorito. E a gente se vê até a próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau, Tchau! tchau.